Um dia eu estou lavando a roupa num canto e olho e vejo meu filho andando bem durinho assim. Ele indo para a beira do rio, eu achando que ele estava brincando. Quando eu dei por mim, eu vi algo brilhando no rio. Não deu tempo. Levantou uma anaconda. Pegou minha criança, enrolou nele e levou para debaixo da água. Pastor Marco Feliciano e o testemunho do menino que foi levado por uma anaconda. Irmãos, esse é um dos testemunhos mais emocionantes que você vai ouvir. Assista comigo até o final, porque isso aqui é muito forte. Eu estava pregando no Rio de Janeiro, na Quinta da Boa Vista, o antigo palácio de Dom Pedro II. Olha, e lá tem um serpentário, um mini zoológico. E eu sempre fui fascinado com serpentes. Morro de medo daquela porcaria. Mas quando eu vejo, aquilo me encanta. Imagina um bicho que não tem ouvido, que não tem perna e braço, e se botar uma aqui, sai todo mundo correndo. Olha só, irmão. É parente do anticristo. Você sabia que cobra não escuta? Tudo ela percebe pela língua dela. E eu parei bem na frente de um viveiro, de uma jararaca, e a jararaca estava no canto assim esquerdo, enroladinha com a cabeça parada. Eu cheguei bem na hora do almoço dela. Aí um veterinário abriu por cima o viveiro e jogou um ratinho lá dentro, um camundongo branquinho. Fiquei com a dó do ratinho. E eu fiquei assistindo a cena. Falei, nossa, ela vai pegar o ratinho. Vocês acreditam que aquela miserável não pegou o rato? Parece que ela sabia que uma vez ali dentro ele não tinha para onde ir. Mas o ratinho ficou tão desesperado que ele tentou escalar a parede de vidro. Sem chance. Ele tentou escalar do outro lado. Ele foi ficando desesperado. Eu assisti essa cena por 40 minutos. Fiquei lá, falei, não, quero ver no que vai dar. Por último, ele subiu em cima da cobra. E ela parada ficou. Quando ele viu que não tinha saído, ele veio do lado oposto dela. Por exemplo, ela está aqui e ele veio aqui. Ele arriou as 4 patinhas aqui. E eu fiquei olhando. De repente, a infeliz da cobra levantou a cabeça, botou aquela língua bifurcada para fora e ela sibilou. Pss, pss. Na terceira vez que ela sibilou, o ratinho levantou as 2 patinhas da frente. As de trás permaneceram caídas. E ele começou a se arrastar para cima da cobra. O coraçãozinho dele, dá para perceber, parece que ia sair pela boca dele. Eu falei, o que está acontecendo aqui? Ela abriu aquela bocarra, o dente da infeliz, ele fica dobrado para dentro. Ela desdobrou o dente, botou as presas para fora. Quando ela foi dar o bote no ratinho, eu dei um tapa no vidro. Isso, gente, a cobra pulou para um lado, deputado, e o rato pulou para o outro. Mas não teve chance. Aí ela demorou um pouquinho, mas ela foi até ela pegar o rato. Ela pegou o ratinho, injetou o veneno nele, torceu ele e engoliu. Eu estava saindo, eu encontrei o veterinário. Eu falei, moço, o que eu acabei de ver aqui? Ele falou, você acabou de ver o milagre da natureza. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Se isso é milagre, eu não quero esse milagre para a minha vida, não. Ele falou, não, é que veja só, você assistiu uma das obras de arte da natureza. Eu falei, como? A serpente, ela tem um poder sobre animais pequenos. Ela consegue hipnotizar. Ela consegue encantar. Com a balançar dos olhos, da língua, da própria cabeça, ela encanta uma criatura, a criatura fica em estado de pedra. E a criatura não sabe o que faz. Ela encanta. Eu me lembrei de quando meu avô falava para mim que lá no sítio que ele morava, no Barreirão, no interior de São Paulo, às vezes de noite eles escutavam um piar de galinha. Ia ver, não era galinha, era cobra chamando as galinhas. Me lembrei que quando eu estava pregando no alto do Amazonas, há anos atrás, e eu contava a história muito triste, que eu sepultei um filho, e isso todas as vezes que eu contava me desestruturava. Levantou uma irmã no culto e disse, eu preciso falar com o senhor no fim do culto. Uma mulher que morava na população ribeirinha, ela disse, Jesus mandou falar com o senhor, para o senhor parar de sentir pena de si mesmo. Foi, mas eu perdi um filho. Ela disse, e eu também. Eu disse, mas eu enterrei meu filho. Ela disse, e eu não pude enterrar o meu.
E eu falei, por que não? Ela disse, porque o meu filho, criado na beira do rio, aqui moramos numa palafita próxima aqui da igreja, um peixinho sempre acostumado a nadar no rio com os amiguinhos dele. Um dia eu estou lavando a roupa num canto e olho e vejo meu filho andando bem durinho assim, ele indo para a beira do rio, eu achando que ele estava brincando. Quando eu dei por mim, eu vi algo brilhando no rio. Não deu tempo, levantou uma anaconda, pegou minha criança, enrolou nele e levou para debaixo da água. Aí eu falei para ela, mas o seu filho não era acostumado? Ela disse, pois é, pastor, mas a cobra grande, ela enfeitiça. Olha o que eu fui lembrar, pastor. A cobra grande enfeitiça. O dia que Jesus me revelou esse texto, ele falou, filho, nem todos podem ouvir, mas os especiais podem. Eis que eu vos dou poder para pisar sobre espíritos de encantamento. Pastor, espírito de encantamento não pega em crente, será? Então me diga, por que seu marido foi embora? Trocou a senhora, uma mulher justa, santa e bonita, por aquela quenga. A família inteira fala, o que deu na cabeça desse homem? Deixou a senhora por aquela lá, uma mulher da vida. E o contrário acontece também. Se espírito de encantamento não pega em crente, por que a sua esposa te deixou, querido? Homem santo, trabalhador, bonito, perfumado, está lá com aquele bebum. Se espírito de encantamento não pega em crente, por que aquele menino que estava aqui nessa igreja cantando, agora está morando debaixo da ponte, na Cracolândia? A menina está lá também, me explique. Espíritos de encantamento. Você é crente, mas não é crente 24 horas por dia. Todas as vezes que você peca e não confessa, abre uma abertura na sua armadura, e o diabo planta, e o diabo seduz, e o diabo usa isso contra você, e aí acaba casamento, acaba a vida, acaba tudo. Para descontrair, será que eu sou a única criatura que tem na minha casa uma roupa que eu comprei e nunca usei? Porque toda vez que eu olho para aquela roupa eu falo, por que eu comprei essa porcaria? Já aconteceu isso com alguém? Por favor, deixa eu ver. Sério? A senhora é burra? O senhor é um asno? Deu dinheiro de graça para os outros? Não, você entrou lá para comprar uma meia. Você saiu de lá com sapato, terno, camiseta. Você foi no mercado para comprar 1 quilo de arroz. Você saiu de lá com um carrinho. E entrou no cheque especial ou entrou no cartão de crédito. E aí chega e diz, meu Deus, acabou tudo que eu tinha. Meu Deus, eu não sei para onde está indo o dinheiro. Como não sabe? Vou te explicar porque você não sabe. Espíritos de encantamento. Tem pessoas que dizem que o termômetro do casamento é o quarto, a cama. É mentira. O termômetro de qualquer casamento é o bolso do provedor do lar. Enquanto o pai ou a mãe tem dinheiro, dá dignidade para o filho, para a esposa e para o marido, qualquer luta que vier eles enfrentam, aguentam. Faltou o dinheiro, vira um inferno. Aí Jesus me trouxe hoje aqui para dizer para vocês, não entra na sua casa, depois dessa noite, nenhuma agulha mais, se não for consagrada ao Senhor. Vai haver um milagre, o Senhor vai abrir os seus olhos, mas vai abrir de uma maneira tão forte que você vai falar, meu Deus, ninguém mais vai te enganar. Alguém pega essa palavra aqui ou não? Não, eu estou liberando uma palavra profética. Alguém pega esta palavra? Vai haver uma prosperidade na sua vida. Por quê? Porque o diabo não vai mais levar aquilo que você tem. Por que não vai levar? Porque a partir de hoje todos os espíritos de encantamento estarão debaixo dos seus pés. E vou falar aqui agora só para quem é crente de verdade. Não se assuste se você chegar em casa hoje à noite e barulhos te atormentarem, e você ouvir alguma voz ou algo te guiando para olhar para a gaveta, para olhar para o guarda-roupa, para um armário, e ao abrir você encontrar uma coisa que você nunca tinha visto ali. Não se assuste, porque o diabo pode ter entrado dentro da sua casa
através de pontos de contato. O senhor acredita nisso, pastor? Se o lenço de Paulo levava a cura, imagina uma roupa consagrada a demônios. Imagina comida comprada naquela quitanda, bem na porta tem lá uma planta chamada Comigo Ninguém Pode. A senhora vai comprar uma roupa e lá na hora de pagar, do lado do caixa tem um pote de sal grosso com a cabeça de alho. E aí o crente vai, compra, não ora para experimentar a roupa, não ora para entrar dentro de casa, e depois não sabe porque virou um inferno dentro da sua casa. Deus vai abrir os seus olhos hoje. Por isso que eu disse que esta palavra não era para qualquer um. Alguém está entendendo? Você acredita nisso? Promete que vai dar testemunho nessa igreja. Depois, quando você chegar em casa e Deus te mostrar, então dê um grito de glória a Deus, porque o Senhor está quebrando. E eu esperava que ele desse um grito como vocês deram aqui, mas ele abaixou a cabeça. E quando ele levantou, os olhos dele estavam marejados em lágrimas. Ele começou a chorar. E ele disse: o senhor acredita mesmo nisso, pastor? Se eu fiz na sua vida, eu posso fazer na vida dele também. Testemunho emocionante do pastor Marco Feliciano. Assista comigo até o final e seja edificado. Depois não se esqueça de se inscrever em nosso canal e também de ativar o sininho das notificações. Nos diga também de que lugar do Brasil ou do mundo você está nos assistindo. Assista comigo até o final e seja edificado. Eu estava pregando na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, um tempo atrás. E lá é uma igreja muito grande, tem 7.000 assentos. E no final do culto, eu estava lá na porta vendendo meus livros, DVDs, CDs, áureos e bons anos aqueles. Aí inventaram o YouTube e aquele demônio do Spotify. Porque não é você. Ninguém compra mais nada da gente, é uma loucura, né? Mas naquela época a gente ficava empolgado. Quando o culto era uma benção, a gente vendia tudo, né? Teve uma época que eu vendia até a minha sogra, mas eu não entregava. Eu só vendia, mas não entregava. Eu estava lá na porta vendendo meu material. Foi chegando perto de mim um mineiro. É claro, Minas Gerais tem que ter mineiro, né? Mas era um mineiro matuto. Ele veio assim, como quem não queria nada, né? Com a sacolinha na mão, veio comendo pelas beiradas. Ele parou na minha frente e falou assim: ô pastor, eu senti de te dar um presente. Eu falei: e eu senti de receber, me dê logo, né? Ele enfiou a mão naquela sacola branca de supermercado e tirou uma caixa de paçoquinha embrulhada. Quem já comeu paçoquinha embrulhada aqui? Vamos elogiar a paçoquinha no idioma de Minas? O trem bom, só. Tem algum mineiro aqui? Essa raça está no mundo inteiro. Eu estava pregando em Nagoya, no Japão. Tinha 1.200 pessoas com o olhinho rasgado na minha frente. Falei: aqui não tem. Aí eu perguntei: tem algum mineiro? Não é que levantou um japonês mineiro? Levantou assim: uai, só estou aqui. Eu falei: mas zoinho rasgado. Aí ele falou um negócio que até hoje eu não entendi. Ele falou que era Sansei, Nisei, não sei, um negócio desse aí, né? Mas estava lá, essa raça domina o mundo, né? Esse mineiro falou: eu senti de te dar. Eu falei: eu senti de receber. Ele foi maquiavélico. Ele esperou desembrulhar a paçoquinha. Ele esperou dar uma mordida na paçoquinha. Quando eu mordi a paçoquinha, ele deu o golpe. Falou: pastor, o senhor pode orar por mim agora? Depois da paçoquinha, né, eu falei: eu faço qualquer coisa por você, meu filho. Aí eu falei: mas você quer oração por quê? Comecei a conversar até eu degustar a paçoquinha. Eu não devia ter perguntado, porque ele contou a história. Mineiro, quando conta história, senta que vai longe, né? E ele começou: então, pastor, ontem de noite eu fui numa vigília. Quando ele falou que foi numa vigília, eu não sou gente. Eu falei: desculpa, você foi aonde? Ele falou: numa vigília. Aí eu enfiei o resto da paçoquinha na boca, para não ter uma crise de riso, né? Porque eu conheço vigília. Vigília foi a primeira da minha vida. Eu falei: tá, filho, mas e daí? Foi daí, pastor, que não era vigília de crente normal, não. Era vigília de crente doido. Eu sou pentecostal. Eu conheço vigília de crente doido, mas eu queria ouvir da boca dele. Falei: o que é uma vigília de crente doido, meu filho? Ele foi: pastor, é aqueles cultos de vigília que quando o Espírito Santo desce, parece que os crentes receberam o espírito do Bruce Lee. Eles ficam assim,
Jesus usa, mas quando o inimigo pega, dá isso aí. Volta para o espírito, Roberto. E eu falei, e daí, filho? Ele falou, e daí, pastor? Que lá pelas tantas, veio um profeta doido falar comigo. Chamar profeta de doido é redundância, eu já falei isso aqui. Mas eu queria ouvir da boca dele o que era um profeta doido, de vigília de crente doido. Eu falei, o que é um profeta doido para você, filha? Pastor, é aqueles profetas que quando vêm profetizar para a gente, eles quase matam a gente do coração, uai. Eu falei, mas como assim? Pastor, o senhor já foi em vigília? Eu falei, muitas. O senhor sabe que a vigília tem aquela hora que está quebrando tudo, o povo está pulando, gritando, mas daqui a pouco quieta todo mundo fica cansado. Tem uns que dormem, de repente alguém pega e bate num pandeiro, pá! Tem gente que já acorda falando em línguas, mostrando que é mais espiritual do que os outros, né? Falei, e aí? Pastor, estava todo mundo quieto, eu estava encostado na parede da igreja em pé, porque não tinha lugar para sentar. Eu estava olhando para o púlpito, o profeta veio lá de trás, pastor. Ele veio na ponta do pé. Chegou por detrás de mim, pastor, e botou a mão no meu ombro, e ele parou de falar. Eu falei, botou a mão no ombro foi pastor, aí que me deu desarranjo. Foi, mas desarranjo intestinal? Ele falou, foi, mas por que ele botou a mão no seu ombro? Ele falou, não, pastor, me deu desarranjo, porque quando eu fui à cara do profeta, eu virei a cabeça, ele fez assim, homem, olha o que eu faço. Alguém já teve uma experiência dessa aqui? Tem uns, é terrível, não é, gente? Ele falou, pastor, eu falei, e aí, meu filho? E aí, pastor? Eu estava aqui catando a minha alma, porque a alma já estava uns 3 metros para fora do corpo. Agarrei ela para voltar em mim. Olhei, pastor, estava o profeta com uma cara feia. Falei, como era a cara dele? Ele fez, então vou imitar. Ele falou que o profeta fazia assim, ó. Falei, pastor, o profeta agarrou a minha mão. Falei, e aí, pastor? Que ele falou assim, entra tu comigo nessa carruagem de fogo agora. Tem uns de vigília aí. Eu falei, e o que é que você fez? Falei, pastor, não tive outra opção. Falei, por quê? A mão do profeta parecia uma raquete de tênis. Ele agarrou a minha mão, pastor, e o homem dava 2 de mim. E pastor, o pior foi que a carruagem começou a andar. Eu falei, pastor, eu tentei segurar, mas não deu. Pastor, esse homem começou a me arrastar, eu fazendo de tudo para não ir. Não teve jeito, ele era mais forte do que eu. Pastor, ele saiu de lá. Ele atravessou a frente do púlpito, marchando, e todo mundo me olhando, eu morrendo de vergonha. Pastor, ele deu 2 voltas na igreja. Aí ele pegou o meio do corredor da igreja e foi para o meio da rua. Pastor, era 4 horas da manhã. Esse homem resolveu acelerar a carruagem, pastor. Pastor, mas ele saiu num tropelo correndo comigo. Nós demos uma volta no quarteirão. E eu falei, e o que você fez? Falei, pastor, não tinha jeito de descer. Eu me envolvi, ele falava glória, eu falava glória também. Ele falava aleluia, diz aleluia. Pastor, ele falou em línguas e eu fui renovado também. Foi uma glória. Pastor, quando eu já estava gostando desse passeio, o homem parou na porta da igreja e resolveu entrar dentro da igreja de novo. Ele entrou pelo corredor correndo e me arrastando. No meio do corredor ele brecou e me empurrou. Eu saí catando cavaco pelo meio da igreja. Falei, pastor, eu levantei a cabeça para ver o que deu no profeta. Estava ele com a cara feia de novo, agora com a mão na cintura, um dedo apontado, fazendo assim. E aí ele disse, homem, olha o que eu faço. Eu te tiro daqui e eu te levo por ali. Aí eu te levo por lá. Aí eu te trago por aqui. Aí eu vou te tirar daqui. E aí eu vou te abrir as portas lá fora. Aí lá no mundo eu vou dar uma volta grande com você e vou te exaltar. E quando eu te exaltar, eu te faço entrar aqui dentro de novo, para que as pessoas vejam que eu sou Deus, que quando falo, cumpro cada uma das minhas palavras. Ele diz que o profeta, glória a Deus, ele diz que o profeta terminou dizendo assim, agora contempla aí na sua frente a rampa do palácio do Planalto, porque vou eu te colocar entre os príncipes e os reis desta terra, diz o Senhor. Eu acho muito bonito a criatividade do profeta, porque a Bíblia diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Não é o espírito que está usando o profeta, é o espírito do profeta. O profeta recebe a mensagem aqui, ele pode vir e escolher uma forma de falar. Tem profeta que é caladinho,
Ele chega e diz assim: olha, eu vi isso, vi isso, vi isso. Tem profeta que diz: assim diz o Senhor. E tem profeta que não fala nada, ele leva a mensagem para casa, depois ele vai ter que se ajustar com quem mandou, porque o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Eu amo a criatividade profética. Mas quando ele terminou de contar isso, ele contou, e eu fiquei tão empolgado, que ele teve uma crise de riso, que eu não entendi porque que ele estava rindo, a barriga dele balançava. Eu enfiei a mão aqui dentro do meu bolso, paletó, peguei um cartão de visitas e coloquei o número do meu celular, estiquei a mão e entreguei para ele. Ele pegou, parou de rir, falou: o que é isso, pastor? Eu disse: é o meu celular particular. Ele: nossa, eu vou ter seu número. Eu disse: vai. E ele falou: para quê, pastor? Eu falei: para quando você subir a rampa do palácio, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Eu quero ter um amigo importante desse jeito. E eu esperava que ele desse um grito como vocês deram aqui, mas ele abaixou a cabeça. E quando ele levantou, os olhos dele estavam marejados em lágrimas. Ele começou a chorar. E ele disse: o senhor acredita mesmo nisso, pastor? E eu falei: por que não acreditaria? Ele falou: pastor, eu moro num bairro aqui de Belo Horizonte que nem a polícia tem coragem de entrar dentro dele. Eu moro numa casa tão pequena, eu, minha esposa e 4 crianças. Pastor, o senhor sabe como é que eu sustento minha família? Vendendo essas paçoquinhas nos semáforos de Belo Horizonte. O semáforo fecha, eu corro, coloco uma de cada uma delas em cima dos retrovisores dos carros e tenho que cronometrar os segundos para voltar recolhendo e contar com a bondade de alguém que me dê 2 ou 5 reais por uma paçoquinha dessa. É com isso que eu levo comida para 4 crianças. Eu não sei ler, eu não sei escrever, não tenho pai nem mãe. A casa onde eu moro não tem chave, a porta é escorada com uma cadeira. Aí ele perguntou de novo: o senhor acredita mesmo que um dia eu posso viajar o mundo? Que eu posso um dia subir a rampa do Palácio do Planalto? Eu estava cansado. E o que ele falou atingiu a minha mente. Olha o problema do ser humano: mente e coração. A mente é racional, o coração é apaixonado por coisas fora do normal. A minha mente pensava no que ele dizia e falava: ele tem razão. Como é que um homem que não sabe ler nem escrever, que vende isso aqui na rua para dar comida para os filhos, um dia pode viajar o mundo? Mas meu coração dizia: mas e se Deus quiser fazer? E se Deus resolver dar? Mas como eu estava muito cansado, não estava mais no púlpito, o espírito foi vencido pela minha mente. Quando eu fui abrir a minha boca para falar para ele assim, a desculpa que todo pastor dá quando ele não acredita: vamos esperar, se for de Deus vai acontecer. Quando um irmão falar isso para você, é porque ele não acreditou em bulhufas que você ouviu, né? Ele não quer se comprometer, ele diz: então vamos esperar, se for de Deus vai se cumprir, porque ele não acreditou em nada. Quando eu fui falar isso para ele, aconteceu algo comigo que só quem é crente pentecostal pode acreditar. Os meus sentidos foram arrebatados. Instantaneamente eu apareci em outro lugar. É como se eu piscasse o olho, ele estava aqui. Ao abrir o olho, ele não estava mais na minha frente. Eu fui transportado para um outro lugar. Eu não sei explicar se o lugar era grande ou pequeno, se era escuro ou claro. Era um ermo, um vazio. E quando eu perguntei: Deus, o que eu estou fazendo aqui? Na minha frente, do chão, começou a brotar um edifício. Um edifício foi sendo construído em muito rápido, como aquelas construções que aparecem na televisão, que eles aceleram a câmera. Eu vi nascer o edifício. Eu fui olhando na construção tão rápida, já com janelas. Quando eu olhei lá em cima, tinha um letreiro escrito Hilton Hotel. Quando eu vi Hilton Hotel, eu falei: eu conheço esse hotel. Quando eu disse eu conheço esse hotel e pisquei os olhos, eu vi no que devia ser o 8º andar, um homem de terno e gravata olhando pela janela. Eu não conseguia ver o rosto do homem, eu só via a silhueta dele, porque tinha uma luz atrás dele. Eu pisquei os olhos, agora eu não estou mais aqui embaixo, eu estava atrás do homem. O homem virava a cabeça para olhar e eu virava junto. Ele olhou para a esquerda e eu vi várias casas bem iluminadas, casas bonitas. Ele olhou para a direita e eu vi um letreiro escrito Estádio de Wembley. Quando eu li aquilo lá, Estádio Wembley, eu disse: isso aqui é Inglaterra? Quando eu disse Inglaterra, uma voz gritou dentro daquele lugar: se lembra, filho? E quando eu procurei a voz, o homem sumiu, o prédio sumiu. Eu voltei naquele ermo onde eu estava.
Eu olhei para frente e vi aquele homem de terno caindo em câmera lenta e se transformando. Ele não era mais um homem de terno e gravata, agora era uma adolescente usando roupa de boia fria. Conhece boia fria aqui? Lembra aquele pessoal que pegava caminhão de pau de arara? Daquele jeito, usando uma roupa rota, 2, 3 meias na perna, meia na mão em lugar de luva, chapéu de palha e um embornal nas costas. No embornal tinha a ponta de um facão de cortar cana. Na outra mão ele tinha uma marmita. E ele estava subindo agora a traseira de um caminhão de pau de arara. Quando ele estava subindo, eu comecei a admirar aquilo. Eu falei, como é que esse homem virou isso? A voz gritou de novo, se lembra, meu filho? E eu procurei a voz, não encontrei. Quando eu olhei para frente, não tinha mais caminhão. Eu vi aquele mesmo moço se transfigurar também numa criatura bem pequenininha. E ele virou um menino descalço, sem camisa, de shortinho, todo sujo, segurando nas costas uma caixa de engraxar sapato. E o menino caminhava. De repente a voz perguntou, e agora, se lembra, meu filho? O menininho olhou para mim e deu um sorriso banguelo. Eu comecei a chorar. Eu disse, me lembro, Senhor, porque era eu. Aquele menino era eu. Só que aquele adolescente também fui eu. E aquele homem lá no Hotel Hilton, do lado do estádio Wembley, também era eu. O Senhor mostrou minha vida de trás para frente. Todo ano eu prego na escola bíblica em Londres e eu me hospedo naquele hotel. Só que antes disso eu fui cortador de cana, apanhei laranja, algodão e café. E antes disso eu fui engraxate, tudo para ajudar uma mãe que não tinha marido e era solteira. O Senhor falou comigo, se eu fiz na sua vida, fala para um mineiro que eu vou fazer na vida dele também. Quando eu voltei em mim, o mineiro estava chorando na minha frente. Eu levantei o queixo dele e falei para ele parar de chorar. Eu segurei ele pelos 2 ombros e disse, pare de chorar, porque se foi o meu Deus que falou com você, o Deus que fez a estéril ser mãe de filho, o Deus que pavimentou um caminho no meio do mar para Israel passar, o Deus que afundou as muralhas de Jericó no chão duro, o Deus que fez o corvo ser garçom para o profeta, o Deus que na ausência de profeta fez uma jumenta profetizar. Se foi o meu Deus, o Deus que fez o relógio de Acais girar ao contrário, o Deus que deteve o sol e a lua para que Josué vencesse uma batalha, o Deus que fez leão jejuar para que Daniel vencesse, o Deus que fez uma baleia, um peixe grande vomitar o profeta na praia, o Deus que fez uma estrela cortar os céus e mostrar a estrebaria. Se foi esse Deus que falou com você, quem viver verá. Quem viver verá, para ver se cumprir cada um dos sonhos, palavras e profecias que o Senhor liberou sobre a sua vida. E só quem crê nessas maluquices, agora não dá um grito, não dá um berro de glória aqui dentro, por favor. Eu disse o que aconteceu. Ele falou, o líquido da placenta sumiu. Mas como sumiu? Ele disse, não sei. Não saiu através da urina, nem através do suor, ela não perdeu sangue, simplesmente desapareceu. Eu falei, doutor, mas como? Ele olhou para mim e disse, ei, quem entende de coisa sobrenatural é você, não sou eu. O pastor Marco Feliciano conta como foi o processo de perder o seu filho, que estava no 7º mês de gestação. Meus irmãos, esse é um dos testemunhos mais emocionantes e mais impactantes da internet. Assista comigo até o final. Depois não se esqueça de se inscrever em nosso canal e também de ativar o sininho das notificações. Nos diga de que lugar do Brasil ou do mundo você está nos assistindo. Assista comigo até o final e se emocione. Raras são as vezes que eu conto que eu vou contar aqui agora. Sempre que Deus me pede para contar isso, isso me custa muito, amados. É como se pegasse uma ferida que está fechada e voltassem a rasgá-la. Mas Deus só me manda contar isto quando Ele quer fazer um milagre eterno. Escute. Há algum tempo atrás,
eu ia ser o homem mais feliz do mundo. Minha esposa estava grávida, esperando um menininho. Já tinha uma menina. Sonho de todo pai é ter um casalzinho. Eu pregando pelo mundo inteiro, via minha esposa grávida, menininho. Eu falei, Jesus, vai vir aí um outro pregador igual o pai. Vai ser fogo puro, igual o pai. Chegava em casa, colocava a mão na barriga, orava, beijava. Ele dava aqueles pinotezinhos, aquele chutinho. Saudade daquilo. 7º mês de gravidez. Uma noite depois de dormir, de manhãzinha, uma hemorragia terrível. Corri com a minha esposa para o hospital. O médico olhou para ela e disse, fique tranquila, ela só pegou um peso e isso aqui vai sarar. Ficou internada, voltou no outro dia com a hemorragia estancada. No dia seguinte a hemorragia veio dobrada, piorou. Eu não tinha mais plano de saúde. Estava vivendo a fé, como vivo até hoje. Mas na época as condições eram bem piores. Não tinha plano de saúde. Me desesperei, liguei para um médico amigo meu, da época que eu tinha condições, disse a ele, filho, eu não tenho condição de lhe pagar uma consulta hoje, mas pelo amor de Deus, cuide da minha esposa. Eu dou um jeito, eu vou trabalhar, eu vou vendo geladeira da minha casa, te pago, mas cuida dela. Ele disse, não, traz ela aqui que eu vou cuidar dela. Uma semana ela ficou internada. E ele disse, ela não vai levantar nem para ir ao banheiro. Uma semana seguinte, cheguei lá para pegar minha esposa que estava de alta. E eu disse, ele está tudo em paz? Ele disse, tudo em paz, perfeito. Eu disse, doutor, eu vou viajar, eu quero saber, eu quero ter uma segurança, está tudo em paz? Ele olhou para mim e disse, vou fazer uma ultrassom agora. Fiz uma de manhã, mas vou fazer outra só para você ver. Quando ele fez a ultrassom, ele se desequilibrou. Ele foi para cá, foi para lá, pegou o telefone, ligou para 1, 2, 3 médicos, desceram, pediram para que eu saísse da sala. Ele sentou numa cadeira, na sala dele, me chamou, começou a escrever um papel e disse, olha, eu quero calma, eu não sei o que aconteceu um probleminha com a sua esposa, nós não temos como tratá-la aqui, vou ter que te encaminhar para um outro hospital. Eu disse, mas doutor, o senhor disse que estava tudo em ordem? Ele disse, estava, 2 horas, 3 horas atrás estava perfeito. Eu disse, o que aconteceu? Ele falou, o líquido da placenta sumiu. Mas como sumiu? Ele disse, não sei. Não saiu através da urina, nem através do suor, ela não perdeu sangue, simplesmente desapareceu. Eu falei, doutor, mas como? Ele olhou para mim e disse, ei, quem entende de coisa sobrenatural é você, não sou eu. E eu me calei. Até arrumar um carro para levar ela para outra cidade, nesse outro hospital, foi um sacrifício tremendo. Chegamos lá já de tardezinha. 7 horas da noite, já estava com a ficha pronta para ela ser atendida. Foi atendida às 2 da manhã. Às 2 da manhã, quando ela entrou e ficou 5 minutos na sala. O exame durou 5 minutos. E eu fiquei do lado de fora, ela entrou com a minha sogra. E o médico lá de dentro já saiu gritando, quem é o marido da mulher que entrou aqui? Eu disse, sou eu, doutor. Ele disse, olha, não tem mais o que fazer, o neném morreu, nós não temos mais aqui nem leito para que a sua esposa fique aqui. Não podemos aqui ajudar ela a abortar, tem que esperar o organismo dela abortar. E aquilo foi tanta informação, que eu falei, doutor, calma, me explica direito o que aconteceu. Ele disse, o neném morreu, nesse período que ela ficou esperando aqui, o neném morreu. Leva ela embora para casa. Amados, naquele dia, eu senti o mundo desabar. Toda a minha fé, tudo naquilo que eu cria, eu vi cair no chão. Eu tentei ser forte, porque de trás do tapa-vista, lá vem a minha esposa que estava se trocando. Uma moça criada na igreja, santa. Nunca abriu a boca para reclamar das minhas viagens. E ela, na minha cidade, é chamada de viúva de marido vivo. Imagina por quê. Ela veio aqui no meu ombro, deitou aqui, e aqui nesse ouvido ela fez uma pergunta que até hoje me dói. Por quê? O que eu fiz de errado? Onde eu pequei? Onde eu errei? Por que Deus levou o meu bebê? Eu tentei ser forte, segurei, olhei para ela e dei aquela resposta que ninguém quer ouvir nessa hora. Deus sabe todas as coisas. Não supre a carência da resposta, da pergunta. Coloquei ela dentro do carro e fui tentando conversar com ela, descontrair, mas não teve jeito, ela estava em pranto. 7º mês, irmão. Eu dirigindo o carro na rodovia em Anguera, fiquei em silêncio um pouquinho, porque eu não aguentava ver ela naquela situação. Eu olhei de canto de olho, ela estava com as 2 mãos na barriga, chorando, balbuciando palavras, e eu li os lábios dela. Ela dizia assim, Deus, ressuscita o meu bebê.
Ressuscita, Pai. Aquilo entrou aqui como uma faca no peito, irmão. Segurei para não chorar. De repente ela se desesperou, desequilibrou. Ela tirou a minha mão do volante, botou na barriga dela e disse: você é o pastor aqui. Você tem fita de vídeo com paralítico andando. Surdos ouvem, pessoas vomitam cânceres onde você passa. E porque o seu filho está morto, ora por ele. Você pensa que eu não orei? Parei o carro no meio da rodovia de noite, madrugada. Coloquei minhas duas mãos na barriga dela e orei, irmãos. Orei com toda a fé que eu tinha no peito. Chorei, gritei, falei línguas estranhas. E sabe como é que Deus me respondeu? Deus não ressuscitou meu bebê. Cheguei em casa, ela foi dormir, dei ela um sedativo, ela dormiu abraçada com a barriga, chorando. Eu fui para o meu escritório, peguei 2 travesseiros, coloquei um aqui, o meu rosto em cima e o outro travesseiro aqui. E eu gritei a noite inteira, perguntando por Deus, onde é que ele estava? Não achei Deus naquela noite. Deus tinha virado as costas para mim? Não. Fazia parte do projeto dele. Chamei Deus a noite inteira e ele não veio. Aí alguém que eu não havia convidado veio e sentou do meu lado. O diabo. Do meu lado sentou e disse assim: ei, onde está o seu Deus? Se você estivesse trabalhando ainda, se tivesse continuado na carreira para ser um advogado, você hoje estaria com saúde, tinha dinheiro para pagar qualquer tipo de clínica, e daqui a 1 ano você teria um menininho nos seus braços te chamando de papai. Cadê o seu Deus? Eu levantei irado, irmão. Olhei para minha estante, 600 livros de teologia, 16 Bíblias de vários estudos, tudo lido, diploma de teologia na parede. Eu quis botar fogo em tudo aquilo, irmão, porque eu gritei e Deus não me respondeu. Fecha os olhos. Aleluia. Deus não te abandonou. O silêncio dele faz parte do projeto. Não pare. Não pare. Não pare. Pelo amor de Deus, não desista dos seus sonhos. Não desista do seu filho. Não desista daqueles que estão desviados lá fora. O diabo cansou de lhe dizer que eles não vêm. Você grita e Deus não responde. Não é que Deus não está ouvindo. Deus está arquitetando um plano para trazê-los. Vai chegar um tempo. Deus vai trazer eles de volta. Pelo amor de Deus, não para! Papai do céu, quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu pai. Quando ele disse eu quero ser igual ao meu pai, o pai dele gritou: não! Igual a mim, não! Pastor Marco Feliciano e o testemunho do marido que traiu a família.
Meus irmãos, assistam esse testemunho comigo até o final, porque eu tenho certeza que Deus falará poderosamente ao seu coração. Depois não se esqueça de se inscrever em nosso canal e também de ativar o sininho das notificações. Nos diga de que lugar do Brasil ou do mundo você está nos assistindo. Assista comigo até o final e seja edificado. Quando eu era menino, João, eu fui pregar no interior de São Paulo e eu vi uma história que ela nunca mais saiu da minha cabeça. Um irmão muito crente, foi salvo por Jesus, vivia chorando. Aí Deus levantou ele. Ele abraçou a fé, saiu da miséria e começou a construir. E Deus deu para ele um império. Quando ele chegou no império, ele sentou. E agora já não tinha tempo mais para ir para a igreja, a não ser os domingos. E aí ele começou a deixar a esposa, o filho, ficar muito tarde no trabalho. A igreja, a empresa cresceu muito, contratou muitos funcionários, e até que ele precisou contratar uma secretária executiva. E a secretária era uma beldade, porque para fazer o que ela fazia tinha que ser uma filha de alguém rico, para saber falar 2 ou 3 idiomas, para manter contato com os clientes de outros países. E era uma mulher linda. E o irmão foi seduzido, e ele começou a manter uma vida, um relacionamento extraconjugal. Quando ele chegava em casa no fim da noite, o filho estava dormindo, a esposa também. Isso foram meses. Um dia, ele havia marcado com a secretária dele, de depois do expediente eles iam para um motel, e ele já estava pronto indo, quando o telefone dele tocou, e ela disse: olha, eu adoeci, não vou poder ir hoje. Como ele não tinha um plano B, ele precisou voltar para casa. Fazia anos que ele não chegava em casa, no horário para o jantar. Quando ele bateu a porta, a casinha entrou, a mulher dele estava servindo a mesa, o menininho dele viu aquilo, deu um pulo de alegria e disse: mamãe, Jesus ouviu minha oração, hoje o pai vai jantar com a gente. E o pai jantou com eles, e na hora de dormir, o menino falou: papai, tem muito tempo que o senhor não me põe para dormir, o senhor pode me levar para dormir? Ele disse: posso. Aí o pai deitou ele na cama, deu um beijinho, o pai foi virando as costas e disse: ô pai, o senhor não vai contar uma história da Bíblia para mim? Que a mamãe sempre faz isso. Aí ele sentou perto da cama do menino, abriu a Bíblia ficou gigante. Ele não conseguia achar história nenhuma, ele começou a passar mal. Eu disse: papai não está bem, papai está muito cansado. Outro dia o papai vem ler para você a história da Bíblia. O pai levantou e disse: ô papai, então ora por mim para eu dormir, para essa noite o anjo do Senhor me visitar. A mamãe faz isso toda noite. O pai foi tentar orar, travou a boca, ele não conseguia orar. O pai tinha vergonha. Aí, como ele não conseguia orar, falou: o papai está muito cansado, eu estou estressado. Outro dia eu oro para você. Ele falou: papai, tem dia que a mamãe está igual ao senhor, estressada, ela chora. Aí sabe o que eu faço? Eu peço para ela ajoelhar e eu oro por ela. Ajoelha aqui, papai, deixa eu orar pelo senhor. O pai ajoelhou, o menino colocou as 2 mãozinhas na cabeça, fez aquela oração de criança: papai do céu, abençoa o meu pai, dá saúde para ele, tira o cansaço. Papai está todo dia trabalhando, por isso que ele não vem ficar comigo. Ele trabalha para trazer o leitinho para casa. Eu gosto muito do meu papai. Papai do céu, quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu pai. Quando ele disse: eu quero ser igual ao meu pai, o pai dele gritou: não! Igual a mim, não! O pai caiu no chão, arrancando os cabelos. O diabo pegou ele, a mulher dele entrou dentro do quarto, viu e expulsou o demônio do marido. Quando o demônio saiu, o marido se agarrou às pernas, começou a pedir perdão, perdão. Ela agachou perto do marido, ajoelhou e disse assim: não precisa, eu já te perdoei. Mas eu sei tudo que você tem. Só que não adiantava eu falar. Deus tinha que te pegar pelo cabelo. Quando eu caí, eu fiquei perdido. Eu caí, eu falei: o que eu estou fazendo? Tentei levantar, minha perna não obedecia. Fui para o chão de novo.
Na terceira vez que eu vi que ele não conseguia levantar, olha o que eu fiz, botei a mão e comecei a falar: sai de mim, sai. Pastor Marco Feliciano, e o testemunho do dia que ele foi assistir a mensagem do pastor Benihim. Assista comigo até o final. Depois não se esqueça de se inscrever em nosso canal e também de ativar o sininho das notificações. Nos diga de que lugar do Brasil ou do mundo você está nos assistindo. Eu tenho certeza que esse testemunho falará poderosamente ao seu coração. Assista comigo até o final. Há 20 anos atrás, eu estava pregando nos Estados Unidos da América. Culto de domingo, uma benção. Segunda-feira, o pastor que me hospedou disse: pastor Marco, vai ter um pregador aqui hoje no estádio. Eu ganhei 2 ingressos. O senhor quer ir comigo? Eu disse: o pregador é bom? Ele falou: é o melhor que nós temos. Eu falei: eu quero ir. Chegamos 5 horas da tarde, o culto era às 8, para pegar lugar. Subimos à tribuna de honra e nós ficamos como vocês estão aqui, do lado direito. Aqui atrás tinha um grande coral. E aqui era onde o pregador ia pregar. Na frente, umas 30, 40 mil pessoas no estádio. E eu, na ansiedade de ver aquele pregador, o nome dele, Benihim, há 20 anos atrás. Pastor Benihim tinha um cabelo que parecia uma obra de arte. Ele dava um penteado aqui, era uma coisa fora do normal o cabelo dele. O pastor chegou, a igreja toda ficou de pé. E ele, ao invés de pregar, como todo mundo estava esperando, ele começou a conversar com as pessoas. Tá ligado o seu microfone? Consegue me interpretar? Ele olhou para o povo dizendo assim: brothers and sisters, I'm so tired. Eu estou tão cansado. I need some rest now. Preciso descansar agora. Do you understand me? Tá entendendo aí? Ele falou: eu estou cansado. E eu, assembleiano, disse assim: problema seu. Pastor Washington me chamou para pregar. Eu cheguei: pastor, eu estou cansado. Problema do pregador. Aceitou o convite, se vira. E eu falando: ah, esse homem aí. E ele falou assim: vocês permitem que eu pregue sentado? E o povo disse: amém. Trouxeram uma cadeira. Ele sentou. Quando ele sentou, eu já me convulsionei. Sou assembleiano. Pregador pregar sentado, não é aleijado nem nada, murmurando. Daqui a pouco ele cruzou a perna. Quando ele cruzou a perna, eu quase morri. Porque assembleiano não cruza a perna no púlpito, a gente aprende. Eu me lembro que eu fui consagrado a presbítero, primeiro culto, eu cruzei a perna, mas eu tomei um tapa na perna, que jogaram a minha perna para o outro lado. O pastor olhou para mim e disse: aqui não se cruza a perna, respeito. Até hoje, quando eu vou cruzar a perna, ela volta sozinha. Trauma. Ele cruzou a perna e botou a mão no joelho. Eu falei: ah, meu Deus. Tentei fechar o olho e disse: vamos, pelo menos a mensagem deve ser boa. E ele começou a pregar aquela mensagem: Zaqueu, na árvore. Jesus passou e disse: hoje me convém almoçar na sua casa. Ele não falou nada com coisa nenhuma. E eu aqui falando: ah, se eu pego esse microfone. Assembleiano arrogante. Ah, se eu pego esse microfone, eu virava isso aqui do avesso. E ele foi pregando, foi me dando um sono. Eu falei: Jesus, que prova, o que eu vim fazer aqui? Esse é o maior pregador americano. Para de repente, do nada, esse homem descruzar as pernas, botar a mão aqui na coxa e fazer assim: uau, It's here. Ele está aqui. Ele levantou e disse: It's here. Ele está aqui. The Holy Ghost O Espírito Santo está aqui. está aqui. Era para falar inglês agora, se perdeu. Fiz uma pegadinha. Are you feeling? Você está sentindo? And you? E você? Are you feeling? Estão sentindo? Are you feeling the presence of the Holy Ghost Sentindo in essa here? presença do Espírito Santo que está aqui? E ninguém falava nada. E eu também falei: esse homem é louco, só ele está sentindo alguma coisa. E ele fez assim para o povo. Foi lá falar com o músico dele, que não era o Roberto ainda, e disse: toque um louvor. E eu fiquei vendo o que aquele homem ia fazer.
Daqui a pouco esse homem começou a ficar assim. Aí, pastor Ritter, ele botou uma mão no peito e esticou o outro braço. Não escandaliza, viu? E ele começou a dançar uma valsa. Eu, assembleando, falando: esse homem é um herege, dançando uma valsa num púlpito sagrado. E ele começou a chorar. E ele disse: dance comigo, Espírito Santo. O estádio começou a ficar em pé. Todas as pessoas. Ele não pediu para ninguém. 40 mil pessoas ficaram de pé. O coral atrás dele começou a adorar. Foi uns 10, 15 minutos ele dançando sozinho. Ele não estava nem aí para quem estava olhando para ele. Eu me lembrei depois de Davi, quando a arca voltou para casa. A Bíblia diz que Davi tirou a roupa de rei, ficou com uma estola sacerdotal, ignorou a multidão e começou a dançar. Davi não dançava para sua esposa Milca. Davi não dançava para o seu primo Joabe. Davi dançava para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na presença do Senhor tem que haver alegria. Alegria. Depois de 15 minutos ele parou nessa posição olhando para nós. Ele estendeu uma mão para cá e a outra para cá. Coral e estádio. Fechou os olhos e disse assim: Holy Spirit, Espírito Santo, touch the people. toque as pessoas. Now, Agora, please, por favor, touch, toque as pessoas. touch, Toque. now. Agora. Eu abri o olho para ver o que estava acontecendo. Para mim era o apocalipse, pastor. 40 mil pessoas caindo. Mas ninguém se machucava, caiu em câmera lenta. Eu fui vendo o estádio cair inteiro. Fui olhando do meu lado, aquele negócio começou a derrubar os pastores que estavam perto de mim. Tinha 2 padres de batina, os padres foram para o chão. Eu olhei para o coral caindo. Eu falei: aqui não, em mim não. Não deu tempo. Quando eu vi, eu estava no chão. Quando eu caí, eu fiquei perdido. Eu caí, eu falei: o que eu estou fazendo? Tentei levantar, minha perna não obedecia. Fui para o chão de novo. Na terceira vez que eu vi que eu não conseguia levantar, olha o que eu fiz. Botei a mão e comecei a falar: sai de mim. Sai. Porque na minha igreja me ensinaram que só cai gente endemoniada. Nós não conhecíamos essa questão de mover do Espírito. Nós não entendíamos nada disso. E ainda bem que Deus não me ouviu. Eu me arrastei de gatinho, sentei na minha cadeira, botei as mãos aqui e fiquei olhando. Falei: meu Deus, o que é isso? Uma loucura. Os padres rolando no chão. Eu disse: ali tem. Ali está explicado. No meio do povo, um tumulto. Eu olhei e vi gente sangrando pelo ouvido. Estourou tumores de dentro da cabeça para fora do ouvido. Eu vi um homem com uma cadeira de roda no ombro. E o pastor chamou o homem, falou: coloque a sua cadeira no chão. Ele disse: não posso, porque eu fiz um voto. E o pastor: que voto? Eu falei para minha mulher que o senhor era um charlatão. E eu falei para ela: se Deus me levantar, eu volto carregando a cadeira no ombro. E o pastor Benihim falou para ele: como é que você levantou? Ele disse: eu não sei, eu estava dormindo, porque o senhor prega muito ruim. Eu falei: não sou só eu que acho. Mas eu estava aqui com o olho fechado e escutei uma voz falando: touch, toque, toque. Quando eu abri o olho, me puxaram pela perna e eu caí no chão, caí da cadeira. E eu levantei bravo: quem é que puxou a minha perna? Um homem de carne e osso igual eu e você. Um ser humano cheio de defeitos como eu e você. O que é que aquele homem tinha, que naquela noite aconteceu aquele mover tão extraordinário? Os maiores avivamentos da minha geração, Deus me deu a graça de ir lá em loco vê-lo. O único que eu não vi foi o último agora no Kentucky, porque não deu tempo. Mas eu estive em Londres, na unção do leão do pastor Colin Dye. Eu fui na Colômbia e eu vi o avivamento na Colômbia com César Castelhano.
Eu vi o avivamento na Argentina com Carlos Anacondia. Eu vi avivamentos ao redor do mundo. E eu sempre falei com Jesus: quando será a nossa vez? Eu disse: você fala na língua dos anjos. Ele disse: eu falo. Eu falei: mas você não lembra de mim, né? Eu sou seu vizinho. Ah, é meu, seu filho da Dona Lúcia. Eu disse: sou eu. Nós estudamos junto, você fugiu da escola, você não sabe falar a língua portuguesa. Como é que você sabe falar a língua de anjo? Ele falou para mim: não falo português porque eu fugi da escola, ué. Mas falo na língua dos anjos que eu vou na escola todo dia. Pastor Marco Feliciano e o testemunho do batismo com o Espírito Santo. Assista comigo até o final. Depois não se esqueça de se inscrever em nosso canal e também de ativar o sininho das notificações. Nos diga de que lugar do Brasil ou do mundo você está nos assistindo. Assista comigo até o final e seja edificado. Eu me converti no ano de 1987, num período de carnaval como esse. Fui dentro de uma Assembleia de Deus porque 2 dias antes eu estava no trabalho, eu era guarda-mirim. A guarda-mirim era uma instituição da minha cidade, liderada pelo Lions Club e o Rotary, que cuidava de meninos que não tinham pai. A gente ganhava 80% de um salário mínimo e usávamos uma roupinha e tínhamos ensinamento militar. Eu estava sentado no chão do escritório, fazendo um arquivo de notas fiscais, e o moço que estava lá num aparelho que era o tataravô do computador, era uma máquina de contabilidade, ele começou a assoviar uma música. A música que ele assoviou foi entrando dentro do meu coração, e eu comecei a chorar. Ele percebeu que eu estava chorando, parou de assoviar. Eu disse: você está bem? Eu disse: estou. E continuei trabalhando. E ele continuou assoviando. Aí eu chorei de me sacudir. Ele levantou e me deu um abraço. E ele falou: por que você está chorando? Eu disse: não sei, essa música que você está assoviando. Ele disse: essa música é muito bonita. Se o assovio dela mexeu com você, eu vou cantar ela para você. Aí ele começou a cantar: Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Ele, ao cantar isso, mudou o meu coração, virou uma chave aqui dentro. E ele disse: quer ir num culto comigo hoje à noite? Era uma quinta-feira. Eu disse: eu quero. Fui para o culto, chuvoso dia. Era o culto de Pedro, Tiago e João. Só tinha meia dúzia de crentes dentro da igreja. Eu sentei lá no fundo, do lado de um rapaz que me assustou o culto inteiro. Porque ele começou o culto quietinho, daqui a pouco ele foi ficando valente. E ele começou a bater o pé no chão, daqui a pouco ele parecia um homenzinho torto. Teve uma hora que eu pensei, depois eu descobri que ele falou que ele recebia o Espírito. Eu falei: deve ser o Espírito do Bruce Lee que desceu nele. E ele fazia... Daqui a pouco eu fui me afastando dele, porque ele danou a falar uma coisa lá que eu fiquei mais apavorado ainda. No fim do culto eu perguntei para ele: a sua mãe, ela é dona de uma floricultura? E ele falou: não, por quê? Eu falei: você passou a reunião inteira falando samambaia, 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 samambaia. Eu falei: que samambaia é essa? Aí ele olhou para mim, deu um sorriso banguelo e disse: não é samambaia não, é língua de anjo. Eu falei: língua de anjo? Eu falei: esse povo é doido. Ele falou: você não sabe o quanto. Eu disse: você fala na língua dos anjos? Ele disse: eu falo. Eu falei: mas você não lembra de mim, né? Eu sou seu vizinho. Ah, é meu, seu filho da Dona Lúcia. Eu disse: sou eu. Nós estudamos junto, você fugiu da escola, você não sabe falar a língua portuguesa. Como é que você sabe falar a língua de anjo? Ele falou para mim: não falo português porque eu fugi da escola, ué. Mas falo na língua dos anjos que eu vou na escola todo dia. E eu falo: e quem é o professor? Ele disse: meu professor é invisível. E como é que você aprende? Ele disse assim: quando eu quero ativar, eu começo a falar assim: glória, 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 glória. Eu não entendi nada, mas me arrepiou tudo. Eu falei assim: mas isso aí é invenção dessa igreja. Ele disse: não, está escrito na Bíblia. Eu disse: onde? Ele, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu disse: lê para mim. Ele falou: eu não sei ler. Eu falei: então me dá aqui que eu vou procurar, me ajuda. Fui no índice, achei o texto aqui, abri e comecei a ler. Estava escrito assim:
e estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando de repente veio do céu um som, como de um vento forte e impetuoso, que encheu a casa onde estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Meu Deus, aquilo bateu no meu peito e eu abracei. Eu disse: se existe, eu quero. Aceitei Jesus naquela noite. Passei 60 dias buscando batismo com o Espírito Santo. E os meus professores eram tudo analfa de pai e o resto era beta de mãe. Era tudo cortador de cana de açúcar também. Eu falei: como é que eu recebo? Eles diziam para mim: se tranca no quarto e ora. Eu disse: eu falo o quê? Ele disse: só fala glória. E quantas vezes diz: fala glória até vir. Eu passei 60 dias, a minha língua já falava glória sozinha. Glória, 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 glória. Até que um dia num culto o Espírito Santo me visitou. Eu falei em línguas por 3 horas sem parar. Ali o Senhor mudou a minha história. Assembleia de Deus, a nossa marca ainda é o batismo com o Espírito Santo. Só temos um problema, pergunte qual? Só falo se todo mundo perguntar. Só falo se todo mundo perguntar fazendo biquinho. Ah, povo fofo. É que nos ensinam a buscar, mas não nos ensinam para que serve. Aí o crente busca até receber. Aí recebeu, ele se acomoda. Aí passa o culto inteiro aí, ó, o irmão do seu lado é batizado com o Espírito Santo, mas você não ouviu ele falar em línguas ainda, né? Você vai falar com ele e diz assim: eu não sou mais um crente menino. Eu não falo a qualquer hora. Eu só falo quando eu sinto. O que o irmão tem que sentir para falar em línguas? Me fala aí. O vento das asas do arcanjo Miguel no rosto? Uma brasa de fogo tirada lá do altar do Senhor queimando seus lábios? Eu não preciso sentir nada para falar em línguas. Língua não é um sentimento, é um idioma. Um idioma dado pelo Senhor na nossa mente. O idioma está dentro da nossa cabeça. A gente pode falar a qualquer momento, mas pastor, pode falar a qualquer momento. Eu vou deixar o erudito do Novo Testamento te ensinar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Quem fala em línguas, na verdade não fala, quem ora em línguas. Paulo diz: aquele que ora em língua estranha, a sua mente fica sem fruto. Vou interpretar. Quem ora em línguas não sabe o que está falando. Se eu não sei o que eu estou falando, por que eu oro? Aí o apóstolo continua: aquele que ora em língua estranha, a sua mente fica sem fruto, mas o seu espírito, ele ora bem. E alguém perguntou: mas ora o quê? Aí Paulo diz assim: não sei. Mas como, Paulo? E Paulo vai dizendo: aquele que fala em línguas não fala a homens, senão a Deus. E fala o quê? Fala com Deus em mistérios. Ai, Jesus, diga comigo: mistérios. Não me pergunte o que é mistério, porque se eu soubesse não era mistério. Mistério só é mistério porque ninguém sabe o que é mistério. Mas eu passei anos da minha vida como pregador avivalista tentando entender isso. Um dia o Senhor teve piedade e me contou. O Senhor disse para mim: filho, quando o crente ora em línguas, ele traz para fora, ele verbaliza coisas das quais a mente dele já nem se lembra mais. O ser humano é uma caixinha de surpresas. Tudo que nós vimos, ouvimos e sentimos de 0 a 7 anos moldou o nosso caráter, ou a nossa personalidade. De 7 a 12 anos moldou o nosso caráter. Ao nascermos, somos como uma esponja seca. Tudo que está ao nosso lado nós vamos absorvendo. Existem seres humanos tão incríveis que eles carregam memórias intrauterinas. A mãe estava em casa sofrendo, grávida, o pai chutou, brigou, xingou, a criança absorveu tudo aquilo. Aí nasce uma geração de pessoas que você não entende porque a pessoa é desse jeito. Aqui em Goiás não tem, só tem lá em... Aqui tem, você conhece alguém que é barraqueiro aí?
Antigamente eu tinha raiva de barraqueiros, hoje eu tenho pena. O que é uma pessoa barraqueira? Uma pessoa barraqueira é como aquele cachorrinho caramelo que está lá no meio da rua, que só sofreu na vida e todo mundo bateu nele, está cheio de sarna e doenças. Aí você se aproxima para tentar ajudar ele. Como ele não sabe que você vai ajudar, ele avança em você. A pessoa barraqueira é aquela pessoa que a única arma de defesa que ela tem é o ataque, porque ela carrega traumas dentro da mente dela. Você acha mesmo que você nasceu para ser fleumático como você é? Essa pessoa zen, tímida, que não abre a boca por nada? Você acha mesmo que você nasceu para ser essa pessoa expansiva, fala mais que o homem da cobra? É sério, olha do seu lado essa pessoa chata de galocha, cri-cri. Do outro lado tem uma pessoa que é toda sorridente. Porque o ser humano é isso, nós somos uma construção de tudo que nós vimos, ouvimos e sentimos. E aí vem os problemas. Carregamos traumas. E os traumas bloqueiam a nossa inteligência. Os traumas, quando são violentos demais, o nosso organismo, para suportar, bloqueia esses traumas ao ponto de apagá-los da nossa mente. E a gente não se lembrar mais deles. Exatamente, foi um subterfúgio do organismo para não ter um ataque. E aí vem Paulo e diz assim: quem ora em línguas, fala em mistérios. Que mistérios? Os mistérios mais profundos da sua alma. Vou explicar. Pedro, antes do batismo com o Espírito Santo, a autoestima dele ia lá embaixo. Pedro, antes do batismo com o Espírito Santo, era medroso. Pedro, antes do batismo com o Espírito Santo, fugiu de uma vendedora de púrpura. Pedro, antes do batismo com o Espírito Santo, confiava na força de uma espada. Pedro, antes do batismo com o Espírito Santo, pulou nas águas, recebeu um milagre e instantaneamente afundou nelas. Antes do batismo com o Espírito Santo, carregava traumas. Cefas tinha traumas. Aí, em Atos dos Apóstolos capítulo 2, o Espírito Santo veio sobre ele. Os crentes ficaram cheios. Apareceu um monte de gente lá gritando assim: esse povo está bêbado uma hora dessa. A Bíblia diz: e Pedro saltou no meio da multidão e disse: aqui não tem ninguém bêbado. O que está acontecendo aqui é o que foi predito pelo profeta Joel, que disse: e há de ser que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos. Ei, alguém me diga que Pedro é esse? Um Pedro que manda o paralítico andar na porta do templo, o paralítico não anda. Ao invés de sair dizendo: acabou meu ministério, ele pula em cima do paralítico, agarra ele e diz assim: fique em pé. A Bíblia diz: e Pedro, tomando o paralítico pela mão, o colocou em pé. Que Pedro é esse que vai andando e a sombra vai levantando os doentes? Que Pedro é esse que recebe a chave da igreja na mão? O que aconteceu com Pedro? Uma metamorfose. O Espírito do Senhor se apoderou de Pedro e transformou ele num outro homem. Quando você foi batizado com o Espírito Santo, essa era a intenção de Deus na sua vida. Mas como ninguém te ensinou, você buscou, falou em línguas e se acomodou. Pasme, tem gente aqui que já foi batizado com o Espírito Santo e há anos não ora em línguas. Aí você vai falar, a pessoa vai dizer: eu perdi. Você perde um anel, você perde uma Bíblia, mas você vai perder uma coisa que está enraizada na sua mente. Porventura você perdeu algum dia a língua portuguesa? Você chegou na farmácia ou na padaria e não sabia falar? Não tem como perder o idioma, ele está dentro de você. Foi o diabo que veio no seu ouvido e disse: você não merece, você não pode, você caiu, você escorregou. Aí eu estou hoje aqui em nome de Jesus para agarrar esses demônios pelo chifre, esfregar a cara deles no chão e falar: saiam de Goiás. Porque todos os que foram batizados com o Espírito Santo um dia serão ativados nessa noite. Eu estou falando em nome do Senhor Jesus. Se você falou em línguas algum dia, você vai sair daqui hoje falando em línguas de novo. Você está naquele avião que atingiu uma das torres do World Trade Center? Eu disse: sim, pastor. Eu disse: por que você, como você perdeu o voo? Ele disse: pastor, foi um tumulto. Era para ele estar no avião que colidiu com as torres gêmeas, mas Deus efetuou um grande livramento. Meus irmãos, assistam comigo a esse testemunho poderoso do pastor Marco Feliciano, porque eu tenho certeza que vai falar poderosamente ao seu coração. Depois não se esqueça de se inscrever em nosso canal e também de ativar o sininho das notificações. Nos diga de que lugar do Brasil ou do mundo você está nos assistindo. Assista comigo até o final e seja impactado. Eu estava pregando em Boston algum tempo atrás e eu falava sobre promessas.
No fim do culto chegou um garoto perto de mim, um garoto já mais com a idade entre uns 24, 25 anos. Ele olhou para mim e disse assim: pastor, o que o senhor pregou faz sentido. Eu disse: é claro que faz, está na Bíblia. Ele: não, faz sentido para mim. Eu disse: por quê? Vou lhe mostrar uma coisa. Ele abriu a Bíblia e pegou um bilhete de avião. Mas eram aqueles bilhetes de antigamente, que eram feitos à mão pela companhia. Fazia tempo que eu não via aquilo. Eu disse: que legal esse bilhete. Ele disse: pastor, abre o bilhete e veja a data. Eu olhei a data, estava lá 11 de setembro de 2001. E eu não entendi. Eu disse: tá, já li 11 de setembro de 2001. E ele sorriu, estufou o peito e disse: ué, pastor, o senhor não entendeu? Eu disse: não. Pastor, lê a data de novo. Eu disse: 11 de setembro de 2001. Pastor, lê o trecho. Boston, Nova York. Pastor, vê o número do voo. Quando eu vi o número do voo, eu comecei a ligar os fatos. Meu cérebro trabalhou. E eu disse: você, quem é esse nome aqui? Sou eu, pastor. Você está naquele avião que atingiu uma das torres do World Trade Center? Eu disse: sim, pastor. E eu disse: por que você, como você perdeu o voo? Ele disse: pastor, foi um tumulto. Estava sem emprego aqui na região de Boston. Meu pai comprou uma passagem barata para ir a Nova York de avião, $60. Ele comprou numa promoção. E ele me tirou de casa à força. Eu não queria ir trabalhar lá na cidade de Newark, do lado de Nova York. E eu falei: pai, não estou sentindo de ir. Meu pai começou de casa até o aeroporto me chamando de vagabundo, disso ou daquilo. Chegou dentro do avião, no aeroporto, ele estacionou o carro, eu não queria sair, ele discutiu comigo, eu discuti com ele. Chegamos quase na fila de embarcar e eu comecei a chorar, a falar alto. Meu pai me agarrou pelo colarinho, perdeu a compostura. Um policial veio e levou nós dois para uma salinha. E lá na salinha, depois de muita briga, quando meu pai explicou o que aconteceu, o avião tinha ido embora. E como a passagem custava $60, a companhia disse que não tinha como colocar a gente em outro voo. E eu voltei para casa, pastor, saí dali apanhando do meu pai. Meu pai foi me batendo, me chutando. Dentro do carro só me chamava de vagabundo. Quando cansou de gritar, já no meio da cidade, ele ligou o rádio. E quando ele ligou o rádio, estavam as notícias que os terroristas haviam jogado aviões contra as torres do World Trade Center. E quando tiveram a notícia, horas mais tarde, o número do voo, ele pegou o bilhete e disse: pai, era para eu estar nesse voo. O pai dele parou o carro no meio da rua, ajoelhou na frente do filho, pediu perdão, beijou as pernas dele. E o filho disse: pai, o senhor não lembra daquele profeta que esteve lá na igreja dizendo que o senhor ia fazer uma obra na minha vida ainda, que eu ia ser um pastor antes de morrer? Pai, eu tenho promessa, pai. Eu estou com o meu corpo todo arrepiado aqui. Eu sei que tem pessoas aqui que estão passando por lutas, violência e muitos problemas. E o Senhor me manda te dizer: se acalma, isso não é o fim, é só um teste. Porque toda promessa passa pelo teste do tempo. Enquanto você vai aguentando dando glória a Deus. Vai andando, se não der para ir andando, vai correndo. Se não der para ir correndo, vai agachado. Se não der para ir agachado, vai rolando. Quando perder as forças, não conseguir mais rolar, para de barriga para baixo e com a boca no pó. Porque a Bíblia diz: se colocares a boca no pó, talvez assim haja esperança. Aí quem sabe o meu Deus não vai vir lá do céu voando, fazer uma cirurgia nas suas costas e plantar um par de asas para você terminar a jornada voando, já que não deu para ir correndo nem andando. Eu estou pregando nessa noite só para quem tem uma promessa de Deus. E quem tem uma promessa de Deus, reage, por favor. Não desanime, não pare, não olhe as circunstâncias. Não tenha medo de nada nem de ninguém. Quem morre na véspera é peru. Crente não. Ah, pastor, mas me ameaçaram. Maior é o que está em você do que aquele que está neles. Pastor, mas e os meus erros? Parabéns, bem-vindo ao time daqueles que são de carne e osso e erram e padecem. O que importa para Deus não é se você pecou ou não pecou, é se você tem um coração quebrantado, dizer: eu me arrependo. Você é tão fraco, e se é tão fraco, por que você está aqui nesse culto? Você poderia estar num bar, no boteco, em qualquer outro lugar, mas você veio para o culto é porque ainda existe temor dentro de você. E se existe temor dentro de você, assim diz o Senhor: vai nessa tua marcha, continua, porque eu vou cumprir tudo que eu prometi na sua vida. Só quem crê nisso, dá mais um grito, por favor.